Graça e paz, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje é um dia especial para louvarmos ao Senhor, um dia especial para nós adorarmos a Deus, adorarmos a Ele na sua santidade, buscarmos a presença do Senhor para as nossas vidas, não é? Então, você que está aí junto, você que está reunindo o seu pessoal, venha adorar ao Senhor conosco, venha buscar ao Senhor, faça desse tempo um momento único, um momento especial na sua vida, esquece um pouquinho as preocupações, esquece um pouquinho as outras coisas, os afazeres, e dedique esse tempo aí completamente ao Senhor aí, para que você possa ser abençoado e também entregar ao Senhor aquilo que você tem de melhor, que é a sua adoração. Não é? Então nós vamos orar nesse momento, vamos já dar início já ao nosso culto através de uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós adoramos ao Senhor porque Tu és Deus e nós queremos agradecer a Ti por mais essa oportunidade, por mais esse momento em que o Senhor nos concede de estarmos juntos para adorar o Seu nome. Abençoa esse culto, Senhor, aceita, recebe todas as expressões de louvor que serão feitas neste culto, através dos hinos, das orações, da mensagem e tudo mais, ó Deus. Que o Senhor esteja presente dentro das casas, trazendo o seu conforto, a Tua presença, Senhor Deus, e a alegria de sentirmos a Tua presença nesse dia. Abençoe cada um que nesse momento está conosco, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque as nações, onde está nosso Deus? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Nós bendiremos ao Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. Por que perguntariam as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. O Senhor tem se lembrado de nós, abençoar-nos-á. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens.
Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos orar nessa ocasião, nesse momento. Nós vamos estar orando agora pelas nossas famílias, vamos estar orando pela nossa igreja, vamos estar orando pelos enfermos também. Você aí, coloque diante de Deus aquilo que está nesse momento talvez apertando o seu coração, talvez aquela necessidade que está batendo aí a sua porta. Coloque isso diante do Senhor nesse momento. Vamos nos unir em oração mais uma vez então. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós queremos, ó Deus, agora nesse momento, Senhor, colocar diante de Ti as nossas famílias, meu Deus. Queremos apresentar diante do Senhor e colocar diante do Senhor as nossas famílias, os nossos lares, ó Deus. Leva para longe a discórdia, leva para longe o desamor, leva para longe, Senhor Deus, tudo aquilo, ó Pai, que venha enfraquecer, que venha entristecer e que venha desunir e separar as famílias, ó Deus. Abençoe que os nossos lares sejam fortes, sejam firmados na rocha, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, estar certos de que o Senhor está presente nas nossas casas todos os dias, ó Deus, que o Senhor esteja morando dentro de cada lar, cada um dos nossos lares, os lares dos teus filhos, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando agora, ó Pai, os teus filhos também, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, Senhor Deus, na área da saúde, meu Deus, que o Senhor esteja entrando, Senhor, com providência, trazendo conforto, trazendo a paz e a tranquilidade por saber que o Senhor está no controle de toda a situação, meu Deus. Quero pedir também, ó Pai, em especial pelo Daniel, que o Senhor esteja o visitando lá naquele hospital, Senhor Deus, restaurando a vida dele, Senhor Deus, cuidando da família dele também, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando também a nossa cidade, ó Deus, abençoando, Senhor Deus, esse momento, Senhor Deus, que antecede as eleições, ó Pai, que o Senhor esteja trazendo paz à nossa cidade, Senhor Deus, e que haja sabedoria na escolha daquele que há de governar essa terra, ó Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, e abençoando a cada um dos teus filhos, ó Deus. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Escrever, como explicar do amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração
o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Vamos agora compartilhar a palavra do Senhor. Esse é o tempo, esse é o momento em que nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, vamos pensar um pouco naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que nesse momento você esteja assim, bem atento à palavra do Senhor, buscando nele respostas, buscando no Senhor o entendimento da sua palavra, e que ela venha falar profundamente ao nosso coração nessa noite. Hoje eu quero compartilhar com você um texto pequeno, um texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Nós leremos dos versos 12 ao verso 18. E assim diz a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Muito bem, esse é o texto que hoje nós vamos pensar um pouco, é um texto da palavra de Deus, um texto muito importante. A carta de Filipenses é uma das cartas que eu mais gosto, é uma carta pequena, uma carta curta, mas que ela tem tantos ensinamentos para nós, tantos ensinos. Essa carta aos Filipenses foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo por volta do ano 61 depois de Cristo. Essa igreja foi organizada por ele há 10 anos atrás, foi organizada no ano de número 51. E a igreja de Filipe era uma das suas igrejas preferidas. Era uma das igrejas que Paulo mais gostava por causa do amor, por causa do cuidado que tinham com ele e também com a obra missionária. Era uma igreja que realmente amava missões, amava o apóstolo Paulo e ele também gostava muito dessa igreja por isso. Mas os filipenses também enfrentavam problemas. Apesar de serem amorosos, apesar de serem preocupados com a obra de Deus, eles enfrentavam pressões externas, enfrentavam também pressões internas, a possibilidade de divisões por causa de divergências dentro da igreja, que ameaçavam, então, a sua estabilidade. Então, Paulo ele traz nessa carta vários temas, ele fala da alegria de servir, ele fala da unidade dos cristãos, ele fala do exemplo maior de Cristo a ser seguido e ensina que o evangelho deve influenciar o mundo de tal forma que faça diferença no meio onde ele está. O evangelho é um elemento influenciador, é um elemento que influencia e transforma. Então, influenciador e transformador, capaz de transformar vidas sofridas, capaz de transformar vidas antes mergulhadas nas trevas, em pessoas felizes, pessoas alcançadas pelo amor de Cristo. E é através de nós que outras vidas serão alcançadas. É através das nossas vidas, é através da nossa ação que outras vidas serão alcançadas, que pessoas serão libertas, então, das trevas e virão para a luz de Cristo. E aqui há uma exigência na palavra de Deus. Logo no início do texto, nós vemos uma exigência da palavra de Deus para que nós possamos, então, cumprir o nosso papel de levar esse evangelho influenciador, de levar um evangelho que influencia e que transforma o mundo. Então, qual é essa exigência? A exigência é desenvolver a salvação. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação, é o que ele diz no verso 12. A salvação precisa ser desenvolvida por cada um de nós. Ela já foi conquistada por Cristo na cruz,
ela já foi conquistada e graciosamente foi estendida a nós, foi estendida por Ele a todos nós, mas ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser trabalhada, assim como uma planta que precisa ser molhada, que precisa ser adubada, que precisa ser regada todas as manhãs, a nossa salvação também, ela precisa ser desenvolvida. Então nós precisamos dar um passo e outro passo e mais outro em direção à perfeição. Nós precisamos caminhar em direção a Cristo. Nós precisamos caminhar ao Cristo, não ao Cristo que está morto, mas ao Cristo que ressuscitou e que nos garante essa salvação. Então nós precisamos caminhar em direção a Ele e sermos úteis, e querer ser úteis em suas mãos para alcançar este mundo, para alcançar outras vidas, para alcançar outras pessoas. Então, se nós quisermos ser usados por Deus, se nós quisermos ser usados por Ele para fazer a diferença nesse mundo e para fazer a diferença na vida de alguém, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E a essa altura, talvez você esteja se perguntando, mas como desenvolver a salvação? Como desenvolver essa salvação? Nossa, parece que é tão simples assim, eu preciso desenvolver a salvação. Como fazer isso, então? É muito simples. O texto, os versículos anteriores vão falar sobre isso. Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo, que se humilhou, assumindo a forma de homem, sendo o próprio Deus, tendo total primazia em todo o universo visível e o universo invisível, ele se torna humano, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às limitações de todos nós, e isso é uma grande humilhação. O grande rei, se passar por servo, sendo maltratado, sendo humilhado pelos homens que ele mesmo criou, aceitando a morte mais vergonhosa, a morte mais cruel para os piores homens, a morte mais terrível que já existiu, sem reivindicar em momento algum a sua glória e o seu poder. Isto é esvaziar-se. Então, o texto anterior, o versículo 5 a 7 diz isso: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isto é esvaziar-se. Isto é abrir mão por outras pessoas. Abrir mão do seu poder, aceitar uma condição que não era sua em nosso favor. Quem recebe Jesus como Salvador e como Senhor, recebe a salvação conquistada por Ele na cruz. Recebe essa salvação que foi conquistada por Cristo na cruz e se torna, então, seguidor e imitador de Cristo. Então, ele se torna, ou deve tornar-se, um seguidor e imitador de Cristo. E irá desenvolver essa salvação seguindo o seu exemplo, sendo humilde e até mesmo humilhado, se for preciso, mas nunca deixando de amar. Por que estou falando do amor? Porque o amor é a base do cristianismo. O amor é a base, é o combustível do cristão. Ele é a nossa identidade. Um cristão não é conhecido pelo tamanho da Bíblia que carrega, ele não é conhecido pelas roupas que veste, mas o que o identifica como cristão é o amor que leva e que espalha por onde anda. Um amor que é baseado e que é espelhado nesse amor de Cristo, que por nos amar, obedeceu ao Pai até o fim, e foi até as últimas consequências para nos dar essa salvação. Salvação essa imerecida por nós. Nós não éramos dignos dessa salvação, nós não somos dignos da salvação. Não somos dignos, mas por causa dessa graça e desse grande amor, então nós somos alcançados e podemos então gozar dessa salvação dada pelo Senhor.
E nós, inspirados então nesse amor de Cristo, nós devemos amar o próximo e devemos amá-lo até o fim, sem restrições, sem condições, sem esperar alguma coisa em troca. E quando esse amor está bem visível aos nossos olhos, quando nós temos uma perfeita visão desse amor de Cristo, e quando ele está presente em nossos corações, as nossas relações mudam. As nossas relações vão mudar, a maneira como nós vemos a vida, a maneira como nós enxergamos as pessoas mudam, a maneira como nós vemos o mundo, como nós vemos as coisas, a maneira como nós partilhamos da nossa vida aqui nesse mundo, tudo muda. Porque nós passamos a ver pela ótica de Cristo e porque nós passamos, então, a seguir o exemplo de Cristo. E muitas pessoas não olham, não têm esse olhar. Muitas pessoas não querem ter esse olhar. Não querem ver com os olhares, com o olhar de Cristo. Talvez porque não esteja olhando para a cruz. E se você está falhando nesse ponto, se você tem falhado nisso, talvez seja exatamente por isso. Talvez porque não esteja olhando para a cruz de Cristo. Então, o meu convite é que você olhe para a cruz. Olhe para a cruz de Cristo e veja o grande amor de Deus. O grande amor de Deus que foi derramado ali por mim e por você. E perceba que nós não merecíamos tal coisa. Mas esse grande amor o moveu a Cristo, moveu a Cristo a se humilhar em nosso lugar, sair do seu lugar onde estava exaltado, sair do lugar onde era adorado pelos anjos, abrir mão de toda a sua glória, por amor a nós, que não merecíamos nada, por amor de nós que éramos como que seus inimigos, que fazíamos tudo para desagradar a Deus, que caminhávamos exatamente em oposição a Deus, em oposição à sua vontade. Mas por que nós temos que agir assim? Por que nós devemos agir, então, dessa forma? Porque nós somos motivados e impulsionados por Deus através do Espírito Santo a agir dessa maneira. Nós devemos ser motivados e devemos ter essa sensibilidade para sermos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus a agir dessa maneira. E isso também se dá, a isso se dá também o nome de santificação. Onde a cada dia que se passa e à medida que permitimos o agir de Deus na nossa vida, nós somos aperfeiçoados até atingirmos essa perfeição conforme o caráter de Cristo. A cada dia que passa, nós vamos sendo aperfeiçoados, a cada dia que nós buscamos isso, a cada dia que nós queremos desenvolver essa salvação, nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus, a tal ponto até podemos atingir o caráter de Cristo. E esse é o ponto. Isso só vai acontecer quando nós permitirmos a ação de Deus na nossa vida. Quando nós quisermos nos afastar do pecado, quando nós quisermos nos afastar das coisas do mundo, e então só assim ficaremos mais próximos de Deus e mais parecidos com Cristo. E isso acontece quando nós queremos mais de Cristo em nossas vidas, quando nós queremos mais dele em nossas vidas, quando nós queremos parecer com Cristo, quando nós queremos isso. E os primeiros cristãos receberam esse nome justamente por isso. Porque os outros viam neles, os outros olhavam para eles e viam neles seguidores de Cristo, pessoas que falavam como Cristo, pessoas que andavam como Cristo e diziam em ritmo de chacota, lá vão ali os pequenos cristos, lá vão ali aqueles que se parecem ou que querem se parecer com Cristo. E eles sem querer disseram a verdade. Sem querer, eles disseram aquilo que é a maior verdade, porque o cristão é aquele que se parece com Cristo e que quer se parecer e que busca parecer-se com Cristo e que é aperfeiçoado pelo Espírito de Deus para que se pareça até chegar a essa perfeição. E é por isso que Paulo diz aos Filipenses para o obedecerem. E aqui, então, há uma séria proposta de Deus. Existe uma séria proposta de Deus de transformação para a minha e para a sua vida. Nós somos convidados
por Deus para essa transformação. O Evangelho é assim. O Evangelho é libertador, o Evangelho é transformador, o Evangelho não aprisiona ninguém, o Evangelho ele não aprisiona ninguém a regras, a formas, a modelos, ele liberta, ele transforma. E não se pode admitir um Evangelho que não transforma, não se pode admitir um Evangelho que não influencie ninguém, não se pode admitir um Evangelho onde as pessoas não são felizes, onde as pessoas não são livres, onde as pessoas não se sentem assim. Porque Jesus transforma. Ele transforma as vidas, transforma as situações e transforma toda e qualquer situação, qualquer coisa, porque esta é a sua especialidade. A especialidade de Jesus é transformar vidas, vidas condenadas, vidas destruídas, vidas fadadas à condenação eterna. Ele pega essas vidas e transforma essas vidas em vidas salvas, em vidas úteis, em vidas transformadas por Deus e que vão, a partir de agora, a partir do momento desse encontro, adorar a Deus e louvar a Deus por toda a eternidade. E o versículo 15... Ele diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis. O verso 15, ele coloca essa questão de nos tornarmos irrepreensíveis. Irrepreensíveis é aqueles que não são dignos de repreensão, aqueles que não são dignos de serem corrigidos, que não precisam ser corrigidos. Isso quer dizer que o diabo não vai ter poder para te acusar perante Deus. Ele não vai ter poder para te acusar diante de Deus, ele vai até tentar, mas em vão. Lembra de Jó? O inimigo foi até a presença de Deus, e antes que ele abrisse a boca, o Senhor disse, você viu meu servo Jó? Não existe ninguém como ele, íntegro e reto. E mesmo o inimigo fazendo de tudo e virando a vida de Jó pelo avesso, ele continuou íntegro, Jó continuou íntegro e reto diante de Deus. E o diabo então teve que sair calado da presença do Senhor com o rabo entre as pernas. Quando o inimigo quiser apontar o seu dedo sujo para nós na presença de Deus, o que ele terá para dizer? O que ele terá para dizer ou ele terá que ficar calado? Como é a sua vida diante de Deus? Como são os seus atos? Como é o seu comportamento no dia a dia? Você tem buscado essa santificação? Você tem buscado você tem desenvolvido a sua salvação? Você tem desenvolvido a sua salvação? Mas se você é verdadeiramente de Cristo, pode ficar tranquilo, porque nós temos então um advogado justo diante do Pai, um advogado que nos justifica, um advogado que nos defende, porque ele já pagou o preço por nós e nele nós somos considerados justos. Nós somos considerados justos, somos justificados em Cristo Jesus. Mas Jesus espera que nós sejamos irrepreensíveis e não merecedores de qualquer repreensão. Quem é que gosta de tomar bronca? Quem é que gosta de ser chamado a atenção? E Deus não quer chamar a nossa atenção, mas Ele quer que nós sejamos sinceros. Deus quer que nós sejamos sinceros. E interessante, essa palavra, a palavra sincera, é uma palavra que foi inventada pelos romanos. Ela vem da junção de duas palavras do latim, sincera, que era usada em Roma por causa dos escultores. Já naquele tempo havia comerciantes desonestos, haviam pessoas desonestas, e os escultores, então, quando faziam uma estátua de mármore, e viam que nela havia alguns pequenos defeitos, algumas trincas, algumas imperfeições, eles usavam, então, uma cera especial para ocultar e para esconder essas imperfeições nas estátuas, de uma maneira que aquele que a comprasse não iria percebê-la. Mas com o passar do tempo, a cera derretia. Com o passar do tempo, as pessoas que compravam essas estátuas descobriam as suas imperfeições e descobriam que a sua escultura era uma escultura com cera. E era assim que era chamado. E os escultores honestos,
então faziam questão de dizer que as suas estátuas eram sine cera, ou seja, perfeitas, sem defeitos escondidos. As suas esculturas eram sinceras. E Deus quer que nós sejamos assim. Deus quer que nós sejamos sem cera, sejamos íntegros, sejamos completos. Deus quer que nós sejamos perfeitos. Deus quer que nós sejamos inculpáveis nesse lugar onde nós vivemos. No meio dessa geração pervertida, dessa geração má, dessa geração corrupta. E Deus quer que seja assim. Deus nos quer aqui no meio de tudo isso, pelo menos por enquanto. Por enquanto, Deus quer nós aqui, nesse mundo contaminado pelo pecado, nesse mundo pervertido, nesse mundo violento, nesse mundo corrupto. Jesus, em sua oração sacerdotal, pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. E por que ele fez isso? Porque ele tem um propósito. Porque há um propósito, de Jesus, há um propósito do Pai em que nós estejamos aqui. Nós estamos aqui para resplandecer nesse mundo como luzeiros. Nós estamos aqui para resplandecer como luzeiros no mundo. É o que o versículo 15 diz. No qual resplandeceis como luzeiros no mundo, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós somos como luzeiros. Luzeiro é um clarão, é um farol, é uma luz com um brilho intenso, uma luz que tem um brilho muito forte. A lua é um luzeiro natural, mas ela não tem luz própria. A lua não tem luz própria, algumas pessoas não sabem disso. Ela reflete a luz do sol. A lua reflete a luz que ela recebe do sol. Do mesmo jeito que nós refletimos ou devemos refletir a luz de Cristo aonde estivermos. Nós devemos refletir essa luz onde passamos, e foi por isso que o Senhor nos deixou ainda nesse mundo, pediu que nós não que não nos tirasse do mundo, para que essa luz, para que a sua luz, para que a luz de Cristo brilhasse através de nós. A sua luz tem brilhado? A sua luz tem brilhado? E nós estamos aqui para brilhar essa luz, como aqueles faróis que são colocados nos mares, e nós somos plantados por Deus em locais estratégicos, lugares estratégicos colocados por Deus para nós refletirmos a sua luz. Então você não está à toa no meio onde você está, você foi plantado por Deus aonde você está para refletir essa luz de Cristo. Então você foi plantado lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua família. Você foi plantado, eu e você fomos plantados por Deus nesse lugar para brilharmos, para refletirmos essa luz. E eu volto a perguntar, a sua luz tem brilhado? As pessoas em sua volta têm visto a luz de Cristo através da sua vida? Essa luz tem que brilhar. E ela tem que brilhar até o dia de Cristo, até o dia da sua volta, quando Ele levará então para si os seus. E que dia glorioso, que dia maravilhoso esse, quando soubermos que o nosso trabalho aqui não foi em vão, que o nosso esforço em brilhar e fazer a sua vontade valeu a pena. Quando soubermos que muitas pessoas, através desse brilho refletido por nós, também se entregaram ao Senhor, também foram salvas, também foram alcançadas por essa luz. E quanta surpresa nós teremos nesse dia de Cristo, quantas pessoas que nós nem sabemos e que estarão ali na glória por causa do nosso testemunho, por causa desse brilho que foi visto através de nós. Vale a pena desenvolver a salvação, vale a pena querer brilhar, vale a pena querer que esse brilho de Cristo seja transmitido através de nós. Mas nós temos que queira mais de Cristo, queira ser esse brilho de Cristo, queira brilhar a luz de Cristo, queira seguir o exemplo de Cristo
amar ao próximo e resplandecer a sua luz. Esses eram o desafio que os filipenses tinham naqueles dias difíceis, dias de imoralidade, dias de perversão total, dias de perseguição, dias de idolatria, onde as trevas realmente dominavam, dias difíceis aqueles. E o nosso desafio é ser referência. O nosso desafio é mostrar um novo estilo de vida que é baseado no exemplo de Cristo. Esse era o desafio deles e continua sendo o nosso desafio. E nesse sentido, o mundo em que vivemos não é diferente daquele. O mundo que nós vivemos hoje não é diferente daquele do primeiro século, nesse sentido, porque não é diferente daquele e, pelo contrário, o mundo que nós vivemos hoje tem cada vez mais se aproximado daquele modelo. Mudaram os costumes, mudaram a maneira de fazer algumas coisas com a tecnologia, mas o pecado, a idolatria, a imoralidade e o paganismo estão cada vez mais presentes, cada vez mais gritantes no nosso tempo. Os valores aprendidos na palavra de Deus têm sido questionados, têm sido colocados em xeque, e é uma grande batalha no sentido de desconstruir e desvalorizar a palavra de Deus, que é viva e eficaz e que permanece para sempre. O problema é quando se desconstrói e que não se coloca nada no lugar. E nada substitui a sabedoria de Deus. Nada vai substituir a palavra de Deus. Nada vai substituir os seus sábios conselhos, porque Ele é Deus. Mas os desavisados e aqueles que não desenvolvem a salvação, que não desenvolvem essa salvação e que não querem desenvolvê-las baseados, sim, numa relação de intimidade com o Senhor, numa relação de intimidade com Deus, acabam por se enveredar nesses caminhos, acabam caindo no engano, acabam caindo no erro. Mas nós estamos aqui para resplandecer como luzeiros de Deus nesta geração. E seguindo o exemplo de Cristo, vamos tirar as pessoas das trevas para que possam experimentar a transformação e a liberdade que somente o Evangelho traz. Esse Evangelho de Cristo, esse Evangelho libertador, esse Evangelho transformador, abalou o mundo daqueles dias e com certeza irá abalar o nosso mundo também, porque ele traz vida transformadora, ele traz vida, ele transforma, ele liberta, ele traz libertação. E através de nós, através daqueles que tiverem coragem de desenvolver a sua salvação, através daqueles que tiverem coragem para brilhar e para refletir a luz de Cristo, ele irá alcançar este mundo, irá alcançar as pessoas, irá abalar esse mundo, sim. Desenvolvei a vossa salvação e seja luz. Viva para a glória de Deus. E que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça novamente. Pense nessa tua relação com o Senhor. Pense nessas coisas que você tem vivido nesses últimos tempos, nas coisas que você tem ouvido, nas pressões que têm acontecido aí fora. E qual é o seu posicionamento? É hora de colocar-se diante de Deus e assumir um posicionamento real com o Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, que com poder vem falar aos nossos corações, vem nos ensinar, vem nos exortar, ó Deus, a termos uma vida de amor e de dedicação ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação, para que nós possamos querer mais de Ti na nossa vida, para que nós possamos querer brilhar e refletir a tua luz a este mundo perdido, ó Deus. Quero pedir ao Senhor que esteja fortalecendo os teus filhos nesse momento, ó Pai. Se alguém já não tem caminhado com a mesma força, se alguém já não tem desenvolvido a salvação, se alguém tem se enredado, tem se enroscado com as coisas desse mundo, ó Deus, que o Senhor venha agora, ó Pai, com teu poder,
nos ajudar. Vem agora com teu poder, Senhor Deus, dissipar todas essas trevas desse coração e trazer, Senhor Deus, de volta para os teus caminhos, de uma forma plena, de uma forma completa, de uma forma total, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor abençoe a cada um de nós, para que possamos ser um referencial do teu amor, para que possamos ser um referencial desse evangelho que transforma e liberta aonde quer que estejamos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tens dos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e direção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Os seus tesouros te dará, Deus cuidará de ti. Com bênçãos mil te cobrirá, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Graças a Deus, estamos encerrando o nosso culto de hoje, estamos chegando ao término de mais um culto de adoração ao Senhor. Já são vários cultos já que nós temos trabalhado dessa forma, vários momentos em que nós temos buscado o Senhor. Não deixe de participar dos cultos, não deixe de participar. Se você ainda não pode ir à igreja, se você não está bem, se você ainda não pode estar nos nossos cultos presenciais, participe conosco. Não deixe de participar, mesmo na sua casa, assistindo, participando, não assistindo, mas participando desse momento de culto. Então, desejo que você tenha uma semana excelente na presença do Senhor, uma semana abençoada, uma semana de paz. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, mais uma vez, Senhor, agora queremos agradecer-te, ó Pai, por todos os momentos que foram passados aqui, Senhor. Quero te agradecer pelos cânticos, pelos hinos, pelas orações e pela tua palavra, Senhor. Quero agradecer por cada lar, ó Deus, que nos recebeu nesse momento, que recebeu a tua palavra, que esteve, cada pessoa que esteve adorando ao Senhor. Que o Senhor esteja trazendo paz e alegria aos lares, trazendo bênção, Senhor Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida do teu povo, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. E que a graça do Senhor Jesus, essa maravilhosa graça, o grande amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.
Um grande abraço, uma excelente semana na presença do Senhor. E se essa semana for de lutas, tenha certeza que você também terá vitórias, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe, um grande abraço.